Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de apresentar o convidado de hoje, quero falar para você que é pré-candidato nas eleições de 2026 aqui no Espírito Santo e que nunca tiveram mandato. Esse programa é para você. Se você quer participar desse programa, entre em contato com o número que está aqui embaixo para que possamos agendar a sua entrevista. As inscrições ainda estão abertas e são totalmente gratuitas. Dê aos eleitores capixaba a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre a sua trajetória. E hoje o nosso convidado no Conhecendo Pré-Candidato é Rafael Pacheco, graduado em Direito, com especializações no Brasil e em Portugal. Rafael construiu uma carreira sólida na segurança pública. Foi policial rodoviário federal por uma década. Desde 2005, atua como agente da Polícia Federal, com experiência em todos os estados do país e no exterior, incluindo atuações na Guiana. No Espírito Santo, comandou a Secretaria de Estado da Justiça até abril de 2026. E hoje coloca o seu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Hoje você vai conhecer melhor a trajetória, a história e os planos de Rafael Pacheco. Conheça então o pré-candidato. Rafael, obrigado por aceitar participar do nosso quadro e me colocar à disposição para mostrar quem você é aqui para os eleitores do Espírito Santo, tá joia? E para a gente começar então, fala para a gente quem é um Rafael fora dos cargos, fora das fardas. Quem é esse Rafael que hoje, esse ano, vai disputar umas eleições no Espírito Santo? Rafael é um carioca de nascença, mas um capixaba de coração, que mora aqui no Espírito Santo desde garoto, que veio do Espírito Santo, do Rio de Janeiro ainda muito cedo, praticamente um garotinho, e que dedicou os melhores anos de sua vida a essa maravilha chamada Espírito Santo. Ele é casado, ele é pai de 2 filhos, o Alexandre e o Léo. Ele é formado em Direito, ele tem algumas pós-graduação, tem mestrado em Direito, fez uma carreira bem interessante, viajou bastante pelo mundo, trabalhou no Brasil inteiro, mas, acima de tudo, ele é um servidor público que se orgulha demais em servir a sociedade capixaba. Perfeito. Você tem mais de 30 anos de segurança, né? Passou pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. O que essa experiência mostrou sobre o Brasil real para você que pode te ajudar na política? Olha, mostrou realmente uma prática que não é diferente da teoria. A gente ouve muito isso, né? Na Sim. Prática, a teoria é outra. Mas não é bem assim. O pensamento teórico, ele encontra campo na realidade, sim, mas a realidade te apresenta aquilo que a teoria não foi capaz de alcançar. Então, fazendo uma carreira no chão, próximo da sociedade, que foi o que eu fiz na Polícia Rodoviária Federal, e apesar de uma carreira realmente muito calçada na cooperação internacional na Polícia Federal, também em função da repressão a entorpecentes, eu trabalhei muito tempo na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e aí, obviamente, é um crime que afeta a sociedade de uma maneira muito contundente. E depois disso, ainda como secretário de Justiça, na criação da Polícia Penal, uma polícia que já existia de fato e passa a existir, então, de direito, e uma polícia que vem a suprir uma lacuna enorme, justamente no momento mais longo da persecução criminal, que é a execução da pena. Então, isso me coloca numa capacidade de dividir com a sociedade o domínio de todo o cenário dessa segurança pública e, inclusive, dividir com a sociedade que a gente precisa ampliar esse conceito de segurança pública. Ainda há uma concentração excessiva nas políticas de segurança pública, nas ideias de segurança pública, que colocam um peso, uma responsabilidade e um excesso de atuação nas forças de segurança. É óbvio que, quando a gente fala da criminalidade, você remete automaticamente para a ideia do policial. Essa remessa ela é uma remessa correta, mas para aqueles que vão formular a política pública, é necessário dar amplitude a isso e conseguir compreender que existem outras tantas áreas do Estado, outras tantas políticas públicas que vão ter seus resultados dentro da área de segurança também.
Portanto, é preciso ampliar esse debate da segurança pública para dizer para a sociedade algo mais do que está posto aí. Eu sou policial, tenho orgulho imenso em ser policial, honro os homens e mulheres que dedicam as suas vidas para proteger aqueles que nem os conhecem. Isso é típico de ser policial. Ser policial é um sacerdócio, é um comportamento antinatural, não se importar com o risco da própria vida para defender aqueles, né, que, por vezes, até o criticam, né? Então, eu vejo hoje, com alguma preocupação, um discurso que coloca peso excessivo nos policiais. Homens e mulheres bravos que querem se comprometer e são comprometidos, em sua imensa maioria, com a população, mas que precisam de uma proposta um pouco mais sólida e ampla na segurança pública para dividir, não o fardo, mas a responsabilidade. E quais tipos de propostas seriam essas? Hoje a gente tem um incremento na legislação penal significativo. Isso é correto. Nós precisamos realmente de leis penais mais duras e que mandem um significado mais apropriado do próprio significado da pena. Então, nós precisamos efetivamente que o homem que queira cometer crime entenda em definitivo que o crime não compensa. Se o crime não compensar, é efetivamente a garantia de que ele será preso, será responsabilizado e irá cumprir uma pena realmente do tamanho do crime que ele cometeu. Ótimo. Não há o que se discutir em relação a isso, e eu sou favorável à revisão das leis processuais penais e das leis penais. Mas o que eu tenho visto é um incremento apenas da legislação penal, se esquecendo de todo o restante do sistema. Perceba que a gente usa a palavra sistema não é à toa. Você já observou, por exemplo, o motor de um carro? Você abre ali o capô de um carro, você liga o motor e você olha para ele e ele funciona simetricamente, não é isso? Sim, sim. Você olha para ele está funcionando simetricamente, ou seja, você tem pressões sobre aquele motor e engrenagens naquele motor que funcionam em sinergia, que funcionam em harmonia. Por isso que o motor funciona, por isso que o carro não anda. Se você colocar pressão demais em parte desse motor, o que vai acontecer com esse carro? Esse motor vai colapsar, esse carro vai apresentar defeito. Portanto, você coloca pressão demais em parte desse sistema e você esquece de equilibrar a mesma força no resto do sistema. Então, é mais ou menos o seguinte que a gente está vendo hoje, se a gente pudesse fazer um comparativo bem simplista. Então, se você coloca muita carga na legislação penal e na legislação processual penal, você tem que dar condição a todo o sistema de persecução penal a absorver esse impacto. Portanto, você tem que melhorar o sistema penitenciário, porque, do contrário, você vai ter uma polícia penal que não vai dar condição de lidar com esse universo de criminosos que você está prendendo. Então, você precisa de uma inteligência na análise dessas mudanças e desses incrementos. É isso que eu falo de uma amplitude da segurança pública. Então, eu sou totalmente favorável a uma legislação penal forte, contundente, que puna de forma correta e do tamanho do cometimento dos crimes, mas isso tem que ser pensado num todo. Do contrário, você vai sobrecarregar. Você atuou, inclusive, fora do país, né, como oficial de ligação na Guiana. O que essas experiências que você adquiriu lá no exterior pode te ajudar e podem servir como exemplo na política e serem, talvez, adaptadas à nossa realidade e aproveitadas para o Brasil e para o Espírito Santo? Olha, quando você trabalha no exterior, você é um adido, né? A definição é que você é um adido. Você pode usar a outra expressão, no caso aí um oficial de ligação, porque você, de fato, liga estruturas, mas o que você vai fazer é aderir ao comportamento diplomático. E o que é o comportamento diplomático? É a construção da convergência. O que é a política? A construção da convergência, é a construção do possível. Na verdade, Sim. Nem sempre é possível você fazer aquilo que você tem em mente, mas você tenta construir uma convergência. Eu me lembro, quando eu cheguei na Guiana, eu me apresentei ao embaixador e ele perguntou para mim, você sabe o que é diplomacia? E eu falei, diplomacia é a tratativa entre países soberanos. Aí ele falou, não, diplomacia é você mandar o cara embora e ele ficar feliz por ir. Então, a diplomacia é, na verdade, você construir convivência harmônica e entendimento necessário para cada momento das suas proposições. Então, o que eu aprendi no exterior, lidando com nações poderosas, porque eu atuei na Guiana,
mas eu atuei em dezenas de países, né? Na Guiana eu residi, eu fiquei por quase 3 anos na Guiana, fazendo todo o apoio naquele país e nas nações vizinhas, como Suriname, a Venezuela, as próprias nações do Caribe, as águas do Atlântico Norte, mas eu operei com a França, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, Portugal, enfim, com uma infinidade de países, e a cada tratativa dessa para uma nova operação, para uma nova cooperação internacional, você tem que encontrar um ponto de convergência e um ponto do possível. Nem sempre é possível aquilo que você tem ideia. Então, o que eu acho que eu trago da cooperação internacional e da experiência internacional que vai me ajudar nesse processo político, caso eu seja eleito, é essa capacidade de diálogo. A gente precisa dialogar bastante. Um dia desses insistiram muito na pergunta, né? Você é de direita ou de esquerda? Eu falei, olha, eu posso responder essa pergunta, mas, na verdade, eu sou capixaba e eu gostaria de falar com todo o povo capixaba, né? Porque, e se eleito eu for, eu não vou ser deputado federal da direita, eu não vou ser deputado federal da esquerda, eu vou ser deputado federal que, sim, vai responder pelos anseios de um eleitorado que te confia esse voto, mas, ao fim, vai fazer legislação que vai se sobrepor à convivência harmônica de todos os cidadãos e fazer deles seguidores dessa lei. Qual você considera o principal avanço no sistema prisional do Espírito Santo do atual governo, que, inclusive, né, você fez parte? Eu acho que o sistema ele foi evoluindo ao longo dos anos. A gente tem que ter respeito por aqueles que trouxeram a secretaria até aqui, né? A gente não construiu essa estrutura do zero. Mas eu acho que a gente inovou na perspectiva de compreender, de novo, que o sistema penitenciário ele é um conjunto que precisa estar em harmonia. Então, você tem uma população enorme envolvida no sistema penitenciário. Você tem os presos, é a população prisional, né? Quem são os presos? É a população prisional, correspondem à população prisional. Hoje, quase 26.500 pessoas estão presas, cumprindo pena no sistema penitenciário capixaba. E aí você tem os familiares dessas pessoas, quase 100 mil pessoas. Você tem os servidores, quase 6 mil servidores. Destes, 3 mil policiais penais, 1.000 monitores de ressocialização, comissionados, terceirizados, etc. Você tem 4 mil voluntários socioespirituais ou voluntários religiosos, como eram chamados no passado. Você tem quase 2 mil advogados criminalistas atuando no sistema. Então, você tem aí mais de uma centena de milhares de pessoas envolvidas no sistema penitenciário. Então, eu acho que a grande contribuição que nós demos durante a minha gestão é compreender que todos esses segmentos eles são detentores da atenção do dirigente. Os presos precisam ter a atenção do dirigente porque eles respondem a um sistema de execução penal. Eles respondem à sua própria execução da pena. Os familiares, identicamente. Imagine que se você tem um filho numa escola, você se relaciona com o professor, com o coordenador, com o porteiro. E se você tem um filho preso, você vai ter que se relacionar com os servidores daquela unidade prisional. E você tem os advogados que estão ali prestando assistência jurídica, mas são fundamentais para o distensionamento do sistema prisional, como também são os voluntários religiosos, que voluntariamente levam ali uma palavra de esperança, enfim, que acalmam o sistema prisional. O sistema prisional é muito delicado, ele pode ser realmente um lugar da construção de civilidade ou o nascedouro da incivilidade. Nós já vimos isso aqui no Espírito Santo. Portanto, construir um sistema penal que reflita o respeito às leis, não a privilégio de preso, isso é uma bobagem. Você está dando privilégio a preso, não estou dando privilégio a ninguém, eu estou cumprindo a lei. Essa situação de respeito à lei não é uma homenagem ao preso, é uma homenagem à civilidade do povo capixaba. E aí o controle e a disciplina dos presídios vai externar a situação das nossas cidades. Porque se você perder o controle dos presídios, fica tranquilo, você perde o controle da cidade. Isso já aconteceu aqui. Então não há como você falar de segurança pública tirando desse debate o controle do sistema penitenciário. Portanto, eu acho que hoje nós temos um sistema penitenciário controlado, que respeita a lei brasileira, com uma polícia penal destacada e que, portanto, é parte indissociada da macropolítica pública de segurança do Estado do Espírito Santo. A ressocialização, ela, de fato, ela dá resultado mesmo? Ou você acha que ainda deixa alguma coisa a desejar? Ou é só discurso?
Eu acho que nós temos uma tendência a pegar os piores exemplos para defender uma ideia que a gente tem. Então, a gente pega aquele pior exemplo e fala assim, tá vendo? O cara nem saiu, já cometeu um crime. Verdade. Exato. Eventualmente, você vai ter um cara que nem saiu e cometeu um crime. E aí você se apega nisso para justificar uma ideia, né? Você vai apontar o comportamento equivocado de um policial como se todos os policiais cometessem aquele comportamento equivocado, né? Recentemente, um policial militar assassinou 2 mulheres, o que me deixa muito chateado, porque eu sou policial, né? Qualquer ação dessa natureza praticada por um policial muito nos envergonha. Mas você acha realmente que no universo de 8 mil, 9 mil, 10 mil policiais militares, nós temos 10 mil homens que praticam aquilo? É óbvio que não. A gente precisa tratar esse assunto com muita tranquilidade e entender o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Não tem prisão perpétua no Brasil. Não tem pena de morte no Brasil. Portanto, pode-se passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas qual é a certeza? Que o homem preso vai sair. Se ele vai sair, você tem que responder uma pergunta. Como é que você quer que esse cara saia? Pior ou melhor do que ele entrou? A resposta é óbvia. Melhor. Você não tem como mudar o passado. O cara que matou alguém, a gente tem que ser solidário à vítima, tem que lembrar disso. O poder público precisa ser solidário à vítima, mas precisa compreender que se você não pode matar esse cara e não pode prender ele para o resto da vida, hoje o preso está comigo, amanhã está contigo. E ele vai andar no ônibus com seus filhos. E aí, o que você quer? Que ele mate os seus filhos? Que ele roube os seus filhos? Não, você não quer isso. Então você precisa acreditar na ressocialização, não como panaceia de uma ideia humanista, mas como uma atitude de segurança pública na veia. Porque se a gente conseguir que esse cara não volte a delinquir, você está evitando que ele faça uma nova vítima. Portanto, quando você trabalha a ressocialização nesse homem que cometeu o crime, o que você está vislumbrando é que não haja mais vítimas. E aí, Pacheco, isso é efetivo? Vai servir para todo mundo? É claro que não. Nós temos absoluta convicção que existe um grupo de pessoas presas que vai delinquir até morrer. É verdade. Agora, é preciso acreditar naqueles em que há uma possibilidade da gente consertar esse caminho? É preciso acreditar nisso. Sabe por quê? Porque se a gente não acreditar nisso, a gente vai inchar o sistema penitenciário até não sobrar dinheiro para mais nada, porque o sistema penitenciário é muito caro. A população precisa saber disso. Um presídio custa 100 milhões de reais. Ah, Pacheco, então você está dizendo que é para parar de construir presídio. Não, de jeito nenhum. Tem que construir presídio. Mas a gente tem que ter uma proposta de gestão dessa população prisional mais inteligente, porque, do contrário, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar construindo presídios. Se eu construir presídios, o que eu tenho que contratar? Policiais penais. Daqui a pouco, a maior polícia do Estado é a Polícia Penal, porque ela já é a segunda força policial do Estado. Se a gente não reinventar o sistema numa perspectiva de modernidade, de guia por evidência científica, que é a pergunta que você acabou de me fazer, isso funciona para valer? A gente está vivendo exatamente esse momento. Colocar evidência científica nas ações de ressocialização para a gente medir a taxa de sucesso do sistema penitenciário. Então, quando eu falo em ampliação do debate da segurança pública, é isso. Ressocialização não é discurso de bondade, é raciocínio lógico para a gente tentar minorar a reincidência criminal. Ela é eficaz? Creio eu que ela é eficaz. Do tamanho que a gente gostaria que fosse? Não. Então, a gente precisa trabalhar com a evidência científica para melhorar essa taxa de sucesso, para que a gente tenha a condição de manejar melhor a população prisional e ter um sistema prisional mais eficiente dentro de uma proposta de modernidade, que é o momento que nós vivemos, que é o ano de 2026 e não o ano de 1936. Você diz que tem que ter a ressocialização para que os presídios não fiquem cheios e gere uma despesa alta, né, para o Estado, que é caro manter esses presos. Tem aqueles que a ressocialização não funciona para eles. Porém, eles vão sair porque, é o que você disse, não tem a perpétua. E se tivesse, geraria muito mais despesa, né? Porque nunca sairiam. E não tem a pena de morte. Você acha que uma dessas duas vias seria viável para esse tipo de criminoso? Olha, quando a gente fala de prisão perpétua e a gente fala de pena de morte, a gente está falando de previsões constitucionais.
né? E creio eu que nós enfrentaríamos um debate do ponto de vista das cláusulas pétreas, né? Daquilo que o constituinte originário se nega a abrir mão. Essa é uma discussão que está posta. A pena perpétua, de prisão perpétua, creio que cabe algum debate. Justamente porque eu afirmo, há criminosos que não há o que fazer. Eles cruzam um nível de ruptura com a sociedade que eles não conseguem voltar. São os grandes líderes faccionados, por exemplo, né? Eles chegam num nível de comprometimento com a atividade criminosa que não há retorno. E eu vejo isso na prática. Então, creio que a prisão perpétua é algo que pode haver espaço para uma discussão se você conseguir superar se isso seria ou não uma cláusula pétrea. A pena de morte, eu acho ela absolutamente equivocada. Vou te dizer por quê. Porque, ao fim e ao cabo, você vai demorar 15, 20 anos para executar uma pena de morte, como é nos Estados Unidos. Sim. Ora, para você demorar 15, 20 anos para executar uma pena de morte, você perdeu o fator celeridade. Se você perdeu o fator celeridade, é melhor você trabalhar com a manutenção da prisão desse homem, né? Agora, perceba, hoje você já tem penas de 40 anos e um incremento de progressão de regime que pode chegar a 85% da pena. Então, a gente está falando aí de algo em torno, mais ou menos, de 34 anos de cumprimento de pena para você poder ter, né, a progressão de regime. Olha, 34 anos é algo bem longevo, né? E essas pessoas que a gente está dizendo aqui que não são passíveis da ressocialização, elas invariavelmente cometem um sem número de crimes. Então, a rigor, essas pessoas vão passar mais do que 34 anos presos, se esse for o desígnio do legislador, né? O que a gente precisa também, antes de ficar falando em inovação legislativa, faz isso, faz aquilo, é tentar fazer funcionar o que já existe. A gente esquece disso. Existe um monte de coisa que podia estar funcionando e não funciona. E aí a gente fica recorrendo a novas propostas sem encerrar aquela anterior. Perceba que a gente está falando em incremento de penas, né? Quando a gente já fez isso no passado com a lei dos crimes hediondos, lá no Fernando Henrique Cardoso, né? Há mais de 20 anos atrás. Esse discurso de incremento penal já foi feito, né? Você pega, por exemplo, a questão do feminicídio, vamos aumentar a pena do feminicídio, já foi aumentada, né? E você vê aí recorrentes feminicídios. E aí eu te pergunto, não era mais interessante a gente pensar nas condutas anteriores ao feminicídio? Então, está valendo a pena a gente esperar essas mulheres morrer? Então, um direito penal mais inteligível, mais conectado, mais amplo e em conexão com outras áreas legislativas e outras possibilidades de aplicação penal antes da gente ter uma mulher morta. Você imagina, né, que um feminicídio não acontece da segunda ou da terça-feira, né? Eu sou engajado nessa questão da violência das mulheres. Quando você tem um feminicídio, essa mulher está sendo agredida há anos. Será que se a gente tivesse efetivamente prendido esse cara na primeira agressão, no primeiro tapa, por 1 ano, 2 anos, prendido para valer, será que a gente não tinha evitado um monte desses feminicídios? E a redução da maioridade penal? O senhor é contra ou a favor? Olha, eu acho que para os crimes de alta violência que a gente tem assistido, a gente precisa discutir isso, né? Hoje nós temos aí homens de 16 anos, né? Você pode, inclusive as pessoas falam, o pessoal que defende a ideia de não abaixar a maioridade penal, fala, você vai jogar um garoto de 16 anos dentro de um presídio com homens adultos que já têm sua personalidade formada. Ora, o que a gente está clamando não é necessariamente para colocar garotos, né, jovens de 16 anos, 17 anos, no meio de homens adultos. Você pode fazer a segmentação por perfil criminológico, que já é feito. Hoje você tem uma separação por natureza de crime, né, por tipo de delitos, já é feito. Então, eu sou a favor da discussão da maioridade penal, sim, e essa questão realmente da gente não transformar o sistema socioeducativo num presídio de crianças, num presídio de jovens e adolescentes, você pode minorar isso com uma discussão séria de você fazer isso de forma perfilada dentro do sistema penitenciário. Mas, olha, eu acho que essa discussão da maioridade penal, ela precisa ser enfrentada em definitivo. E aí os entes eleitos do Brasil definirão, fazendo voz aos seus eleitores, se esse é um desejo popular que precisa ser aprovado e modificado no país ou não. Mas essa discussão precisa tomar corpo no nosso país. E por que a decisão de sair da parte técnica
e disputar um cargo, um mandato político nas eleições desse ano? Olha, eu resisti muito não por não acreditar que a política partidária não seja um instrumento civilizatório, porque ele é. Fala-se muito, né, que nós temos um Congresso de baixa qualidade e, por vezes, eu falo, olha, lembre-se que é melhor um Congresso de baixa qualidade do que um Congresso fechado. O Congresso fechado é bem pior, bem pior. Então, a democracia, de fato, é o pior sistema depois de todos os outros, né? Ele é bem melhor do que a tirania, bem melhor do que as ditaduras. Então, o preço da democracia é a discussão das ideias e a renovação do poder. Então, inicialmente, eu não queria, mas eu não queria porque eu queria continuar secretário de Justiça. Eu acho que a gente estava num caminho muito bom, a Polícia Penal se tornou um ator relevante na discussão das políticas de segurança do Estado, o Estado do Espírito Santo dá show de convergência entre instituições, é muito bom trabalhar no Espírito Santo, mas aí eu fui convencido positivamente pelo governador Renato Casagrande de que a gente precisa propor essas mudanças do debate da segurança pública no Congresso Nacional. E essa proposta ela só se estabelece com efetiva participação. E aí eu compreendi que ele tinha razão e eu vivo um momento muito bom individualmente. Eu me aproximo da minha aposentadoria, eu reúno aí mais de 30 anos de carreira, então eu estou num momento muito confortável, né, para iniciar um novo ciclo, uma nova proposta para continuar servindo a sociedade. Se eleito for, você pretende ser um político mais técnico ou mais ideológico? Mais técnico, com toda certeza. Eu acho que o debate ideológico ele deve existir, mas ele não pode ser a guia de um mandato político. O mandato político ele precisa carregar o pragmatismo da prestação de serviço à sociedade, porque, do contrário, se você continuar nessa perspectiva de direita e esquerda no Congresso, a gente vai ter o que a gente está vendo aí. Chega no mandato dos deputados, você... eu sou de direita, ótimo. E qual foi o produto do seu mandato? Próximo do zero. E aí você vai para o cara que também se agarra nisso. Eu sou de esquerda. E você fala, qual foi o produto do seu mandato ao fim de 4 anos? Próximo do zero. Então, eu acho que a crença ideológica ela pode estar contida no peito de cada parlamentar, mas ela não pode ser a guia de um mandato, porque nós temos uma sociedade a servir. Tem políticos que falam que você ser honesto no meio político, você paga caro. O senhor estaria disposto a pagar qualquer preço para não ser corrompido na política? Olha, tem 4 formas de você sair de uma eleição. Você pode ganhar ganhando, você pode perder ganhando, você pode ganhar perdendo, você pode perder perdendo. Se você faz uma campanha que representa o que você é e ganha o mandato, você ganhou ganhando. Se você se mantém na sua natureza e perde a eleição, você perdeu ganhando. Se você faz uma campanha absolutamente eivada de vício, se corrompe, se desnatura, fala o que todo mundo quer ouvir a despeito de você não acreditar naquilo e ganha o mandato, você ganhou perdendo. E se você perde, aí é o pior cenário, você perdeu perdendo. Então, na minha proposta, não está a proposta de perder perdendo, eu não estou disposto a perder perdendo, não estou disposto a ganhar perdendo, eu só estou disposto a ganhar ganhando e a perder ganhando. E, obviamente, eu estou perseguindo a primeira opção, que é a ganhar ganhando. Então, eu tenho uma carreira muito bem montada e tenho uma vida muito bem estruturada. Eu acho que eu saí da Polícia Rodoviária Federal maior do que entrei, eu acho que saí da Polícia Federal maior do que entrei, acho que saí da Secretaria de Justiça maior do que entrei, e se honrado for pelos capixabas, eu estou convicto que sairei do Congresso no momento que a sociedade decidir maior do que entrarei. Explica para o eleitor por que eles podem confiar em um nome, ou então devem confiar em um nome que ainda não teve mandato político exercido. Eles devem confiar na nossa proposta, na minha proposta, porque quando a gente chega em algum lugar, o nosso passado chega antes. E o meu passado prova que eu não sou um teórico. Como disse no começo da nossa entrevista, a teoria é combustível para a prática. Mas eu fiz por onde passei. Então, eu não vendo uma proposta da qual eu não posso entregar. Anotem aí, aqueles que estão dispostos a acreditar no que eu ofereço, não no que eu prometo, mas no que eu ofereço, vão se orgulhar de eleger um capixaba que ama esse Estado e que vai dar muito orgulho, de fato, ao voto que receberá. E para a gente encerrar,
deixe uma mensagem para aqueles capixabas que hoje estão desacreditados da boa política. Olha, não faça isso, porque no dia 4 de outubro, com a sua descrença ou com a sua crença, 10 deputados federais, 2 senadores, 1 governador, 1 vice-governador, 1 deputado, 30 deputados estaduais e um presidente e vice-presidente da República serão eleitos, você descrente ou não. Então, é um momento que te é concedido o sacro direito de participar da escolha dos seus representantes nessa eleição. Então, participe, dê uma chance para quem quer que você esteja envolvido nesse processo, e eu quero que você se envolva nesse processo, e eu quero que você me ouça, e eu quero que você acredite, e eu acho não. Eu tenho absoluta certeza que vale a pena participar desse processo, porque se você não participar, aqueles que nem têm tanto apreço assim por participar, esses irão. E eles elegerão aqueles que você não quer eleger. Então, participe e escolha o seu candidato. Não deixe que ninguém faça isso por você. Perfeito. Rafael, mais uma vez, agradeço a participação sua. Boa sorte aí nessa nova caminhada. E que, se alcançar o objetivo, outras oportunidades nós possamos bater um novo papo e, quem sabe, você já com mandato. É isso aí. É um sucesso para todos, uma festa democrática, assim deve ser, né, que todos os candidatos tenham a oportunidade de apresentar as suas ideias e que o povo tenha o direito de apresentar o seu voto e celebrar no dia 4 a sua livre escolha. Obrigado. Obrigado, Rafael.